Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre saúde da mulher. Eu sou Laura Santucci, nutricionista, coordenadora de Epidemiologia e Informação da Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor, COGES, da Secretaria Municipal de Gestão, SEGES. E estarei nesta manhã mediando os trabalhos da nossa live. Sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, de olhos verdes, de estatura média. Hoje eu estou com um vestido verde e acessórios dourados. Este encontro faz parte da programação do Mês das Mulheres na Prefeitura de São Paulo e é dedicado ao bem-estar e saúde da mulher, com o objetivo de promover um espaço de diálogo e aprendizado sobre os temas essenciais para a qualidade de vida das mulheres em todas as fases da vida. Agradeço em nome da Secretaria Municipal de Gestão a presença das doutoras Thais Miola, nutricionista, doutora e mestre em ciências na área de oncologia, e da doutora Dulcilene de Oliveira Andrade Vidal, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, perita da COGES, que gentilmente aceitaram o convite para participar desta live. Também quero agradecer a SMPED por disponibilizar os nossos intérpretes de Libra, a Darisca e a Ana Maria, que estão aqui conosco nesta live. Para começarmos, convido a doutora Valéria Pugliese, médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em psiquiatria e em medicina do trabalho e especialização em envelhecimento saudável da PUC do Rio Grande do Sul, atuando nas áreas de saúde mental, gestão em saúde e perícias médicas, atualmente analista de saúde médica, ocupando o cargo de coordenadora de gestão de saúde do servidor da Secretaria Municipal de Gestão e médica do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Valéria. Bom dia, Laura, bom dia a todas e todos. E é uma grande alegria estar aqui hoje nessa oportunidade oferecida pela Secretaria Municipal de Gestão para falarmos sobre um tema essencial, que é a saúde da mulher. Eu me apresento a vocês, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, escuros e grisalhos, eu uso óculos e estou usando uma camisa com estampas em cor rosa e creme. Eu agradeço inicialmente o apoio contínuo, da nossa secretária Marcela Arruda, hoje representada aqui pela nossa querida secretária adjunta Regina Silvério, e também nossa chefe de gabinete Thais Barcelos, todas em ações, sempre apoiando nossas ações todas relativas à saúde dos servidores. Antes de iniciarmos, é importante lembrar o significado do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado em 8 de março. Essa data tem as suas raízes nos movimentos femininos no final do século XIX e início do século XX, marcados por reivindicações por melhores condições de trabalho, igualdade de direitos e participação política. Ao longo dos anos, tornou-se um símbolo de luta e conquistas, mas também um momento de reflexão sobre os desafios que ainda enfrentamos, especialmente no que diz respeito ao cuidado com a saúde feminina. Eu represento a COGES, que, como a Laura disse, é o órgão da Secretaria Municipal de Gestão e é responsável pela realização das perícias médicas dos servidores públicos efetivos do município, pelo controle das informações e sistemas utilizados, bem como pelas análises epidemiológicas que subsidiam políticas e ações voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças. Sabemos, que a promoção de saúde e a prevenção de doenças são ferramentas fundamentais para reduzir os riscos e os agravos. Para isso, é essencial disseminarmos informações confiáveis, oferecer capacitações e proporcionar espaços de diálogo, como hoje estamos fazendo. Dessa forma, gestores, interlocutores e servidores podem atuar com mais segurança e precisão diante dos desafios diários. A partir dos dados que coletamos, conseguimos identificar os principais motivos de afastamento dos servidores. Esse conhecimento é um passo fundamental para estruturarmos ações preventivas e educativas, como informativos, e-mails temáticos, palestras e atividades voltadas à conscientização sobre a saúde da mulher. Agradeço também a presença das doutoras Thais e doutora Dulce, que com seu conhecimento e formação de excelência nos trarão informações importantíssimas sobre a saúde da mulher ao longo desta manhã. Estarei acompanhando essa transmissão e desejo a todos uma excelente manhã. Ao final, teremos um espaço para debate, onde poderemos trocar ideias e aprofundar essa conversa tão importante sobre o nosso bem-estar e a qualidade de vida das mulheres. Muito obrigada e um ótimo evento a todos.
Obrigada, Valéria, pelas suas palavras iniciais. Com certeza você vai estar nos acompanhando e também aproveitamos a todos os participantes aqui, agradecendo a presença de todos, dizendo que se vocês tiverem dúvidas, questões, é só escrever aqui no chat e ao final das apresentações nós faremos esse debate. Agora passo a palavra para a secretária municipal adjunta de gestão, Regina Silvério, para sua fala inicial e mensagem de boas-vindas. Bom dia, Regina. Bom dia a todas e todos. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês nessas conversas, né? Como a Valéria falou, informação é muito importante na vida de qualquer uma de nós, ainda mais em temas que às vezes ainda são temas tabus, né? Eu gostaria de agradecer aqui a presença das doutoras que gentilmente se comprometeram em estar aqui conosco, conversando, trazendo um pouco mais de informação, doutora Thais, doutora Dulcilene, e agradecer em nome da doutora Valéria, a nossa equipe toda de saúde do servidor. A gente sempre gosta de repetir, né, o nosso efetivo de mulheres na Prefeitura de São Paulo é uma cidade quase de médio porte, né? Hoje nós temos, e essa coordenadoria cuida da saúde de mais de 132 mil pessoas, das quais 97 mil praticamente são mulheres, né? Nós somos mais de 73% do efetivo aqui da prefeitura, que está todo dia, né, cuidando também de pessoas, né? Como o nosso prefeito gosta muito de dizer, a gente está aqui, né? A nossa finalidade é transformar a vida das pessoas e trazer cada vez mais qualidade de vida para o cidadão que mora em São Paulo. E a gente só consegue fazer isso se a gente, de fato, estiver cuidando da nossa própria saúde, né? Como eu falei, quase 97 mil mulheres, sem contar as nossas estagiárias, né? Que hoje nós temos quase 12 mil estagiárias, e do efetivo total, mais de 80% são mulheres, ou seja, mais de 10 mil estagiárias aqui conosco, de todas as idades. E os temas que a doutora Thais e a doutora Dulcilene trarão hoje aqui são temas importantes porque tratam, né, de todas as fases da vida da mulher. E a gente muda, o nosso organismo muda, e a gente vai precisando tratá-lo de forma distinta no correr dos anos. E eu estou bastante curiosa aqui e feliz de poder receber essas informações. E a gente tem um cuidado também muito especial com a questão da saúde mental, que, como todos nós estamos vendo, infelizmente, as estatísticas, não só nacionais, mas estatísticas globais, demonstram aí o aumento, né, no número de casos de pessoas com doença mental também, que no mês passado, a doutora Valéria trouxe aqui a conversa também sobre essa temática. E como nós falamos, a informação, ela precisa ser ventilada, ela precisa ser divulgada, a gente precisa falar cada vez mais e mais. Eu fico até um pouco incomodada da gente ficar trazendo temas aqui que nós não deveríamos estar mais falando, né? Como a doutora Valéria trouxe aqui um breve histórico do porquê do Dia Internacional da Mulher, seria ótimo se a gente não tivesse mais que falar dessas temáticas, mas são temas centenários que a gente ainda continua falando, né? Da desigualdade, dos espaços que a gente não ocupa, dos espaços de fala, da diferença salarial, da violência contra a mulher, que infelizmente é um tema que ainda persiste, né? A gente tem visto também aí o aumento do feminicídio. Então, é muito importante a gente dar clareza, a gente trazer a informação e poder trocar com vocês, né? Vocês viram que o nosso chat está aberto, então vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, trazer aqui as dúvidas de vocês, para fazer essa conversa com as doutoras. E aqui na Prefeitura de São Paulo, as nossas políticas públicas, ela tem um olhar muito especial para as nossas servidoras. Não só as políticas que SEGES, né, tem encabeçado na questão da saúde da mulher, na questão da formação, da ampliação das nossas lideranças femininas com o projeto Elas, mas todas as outras pastas, as outras secretarias, da pessoa com deficiência, que a gente agradece aqui as intérpretes, da pasta de direitos humanos, que tem muitas políticas, né, de apoio as mulheres, eu estendendo um pouquinho mais, né, o escopo, a gente está falando aqui hoje de saúde da mulher, mas estendendo um pouquinho mais, a gente tem todas as outras temáticas, né, que a gente também precisa apoiar, as políticas da educação,
com Mãe Paulistana, com creche para todos. Então, essa gestão ela tem demonstrado um esforço efetivo em trazer para dentro da gestão pública temas que são caros para nós, mulheres, e que ainda precisam ser tratados. De novo, espero um dia não estarmos aqui falando dessas questões, mas que a gente já tenha avançado nesses nossos desafios e obstáculos cotidianos, que só nós mulheres sabemos, né? O que a gente passa no dia a dia, mas é importante dar clareza que a administração pública e essa gestão tem efetivamente trabalhado para que a gente consiga criar um ambiente saudável, para que a gente consiga trazer uma realidade mais propícia para as mulheres, não só as cidadãs aqui da cidade de São Paulo, mas também as nossas servidoras e colaboradoras. E o intuito sempre é trazermos informação, trazermos esclarecimentos e tratar, né, a qualidade de vida e trabalhar o nosso autoconhecimento, porque o autoconhecimento faz muita diferença na vida da gente. Então, o olhar mais atento, não só para nós mesmas, mas para as nossas colegas, né, que estão aqui no dia a dia conosco, de que forma que a gente pode contribuir, colaborar, e agradeço novamente o trabalho incansável da doutora Valéria e da equipe, no sentido de a gente tornar a vida, né, das nossas servidoras mais saudável, não só com essas conversas, né, mensais, mas também com todo o trabalho cotidiano que vem sendo feito aqui por essa equipe. Então, eu gostaria de, novamente, dar bom dia a todas e desejar que a gente aproveite muito e que a gente interaja muito aqui nessa manhã. Muito obrigada, Laura. Obrigada, Regina, muito bom ouvi-la sempre, estar aqui sempre pelo seu apoio e incentivo à nossa COGES. Dando continuidade à nossa manhã, começando a nossa live aqui, vamos chamar então a doutora Thaís Miola, nutricionista, doutora e mestre em ciências na área de oncologia, que vai falar sobre hábitos alimentares na saúde da mulher. Bom dia, doutora Thaís, é um prazer recebê-la novamente aqui na nossa prefeitura do município de São Paulo. Obrigada, Laura, pela apresentação. Bom dia para todos. Fico muito contente de estar aqui mais uma vez, poder contribuir, né, para essas informações tão importantes. E fico muito feliz dessa ação da Secretaria sempre trazendo a alimentação, que é fundamental para a nossa saúde, né? Então, como pauta dos eventos que vocês vêm fazendo, né? Então, isso é muito bom. Então, quando a gente fala sobre alimentação saudável, né, a gente pensa exatamente para promoção de saúde, né? Claro, parece uma coisa óbvia, mas é sempre bom a gente reforçar o quanto a alimentação saudável ela vai contribuir para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a prevenção também de doenças, tá? Embora, né, eu vou esperar também baixar a apresentação para colocar um slide que eu acho bem legal, uma figura, que é o que é uma alimentação saudável. Porque também é importante a gente pensar no equilíbrio. Então, vocês podem até pensar, nossa, mas na figura vai estar, né, ali um chocolate, por exemplo, né? Uma nutricionista falando que pode comer chocolate, meu Deus, que horror. Não é bem por aí, né? Porque uma alimentação saudável, ela faz parte, né? O equilíbrio faz parte. Então, a gente tem que, claro, priorizar alimentos que são mais saudáveis e no nosso hábito, no nosso dia a dia, fazer o consumo de alimentos mais saudáveis. Mas isso, né, não quer dizer que a gente não possa ali ter um equilíbrio e, às vezes, né, como o pessoal costuma falar, enfiar o pé na jaca. Claro que assim, não é para consumir grandes quantidades de alimentos, né, de doces, por exemplo, alimentos gordurosos, os ultraprocessados, que eu também vou explicar para vocês essa categoria dos alimentos, né? Mas, de vez em quando, se tiver na nossa alimentação, porque a gente vai sair com os amigos, vai sair com a família, né, resolver trocar ali um alimento específico numa refeição especial, isso também faz parte de um hábito saudável, ter esse equilíbrio, tá? Então, isso é fundamental para a gente poder também manter, né, uma vida saudável, que não é só através da alimentação. A gente tem que lembrar do exercício físico, a gente tem que lembrar da nossa saúde mental, que já foi muito bem colocado aqui, né? Dados alarmantes que a Regina trouxe, né, e colocou aí, é super importante.
Acho que agora vai. Pode passar o slide, Roseli, por favor. Não sei se todo mundo está vendo, para mim está aparecendo. Estamos sim, doutora Thais, pode seguir. Tá bom, então eu só peço para poder passar o slide. Aí, obrigada. Então, assim, alimentação saudável é pensando, né, no bom funcionamento do nosso organismo, na prevenção de doenças. Aqui é uma figura, assim, tá, gente, que é um exemplo, mas não que necessariamente, eu vou comer o abacaxi, isso vai fazer bem para o trato respiratório, né? Não é bem essa relação, mas é numa relação de uma alimentação saudável, com bastante verduras, legumes, variado em frutas, que vão ser fundamentais para o bom funcionamento do organismo, para as nossas células, para os nossos tecidos, para a produção de substâncias que o nosso organismo precisa, então, em todos os órgãos, em todos os tecidos, tá bom? Pode passar, por favor. Então, quando eu falo da alimentação, né, o equilíbrio que eu comentei com vocês, que não tem problema algum, né? Então, a alimentação, ela é, na maioria dos dias, o que a gente está vendo ali à esquerda, que tem mais frutas, verduras, legumes, tem proteína, e à direita, em outros dias, vai ter uma batata frita, vai ter um chocolate, mas assim, tem que ser equilibrado, né? Também não dá para colocar todos os alimentos ricos em açúcar e ricos em gorduras, tudo numa mesma refeição, e aí, né, falar o famoso que vai jacar, né? Então, assim, de vez em quando, se tiver vontade, tem que ter esse equilíbrio, tá bom? Pode passar. 2 slides. Então, aí é importante a gente entender o que é a comida de verdade para poder ter. Pode voltar lá, pode ir para o próximo, por favor, para a comida de verdade, para poder entender como que deve ser a nossa alimentação mais saudável. Então, a gente tem a classificação dos alimentos, que eles são in natura, processados e ultraprocessados, tá? E tem ainda o grupo de óleos, por exemplo, que é e sal, e que a gente vai utilizar ali para o preparo, né, de algum alimento, para fazer um arroz, fazer feijão, por exemplo, tá? Mas aí eu trago aqui 2 exemplos para ficar mais claro o que é um alimento natural, que eu acho que isso é muito claro para todo mundo, é o alimento que literalmente a gente vai descascar, a gente não vai desembalar. Então, também é uma frase que nutricionista adora utilizar: descasque mais e desembale menos. Né? Porque quanto mais você descasca, a gente está promovendo uma alimentação mais saudável. E quanto mais você desembala, é uma alimentação mais industrializada e que não vai ser nutritiva. Então, o alimento in natura, a gente tem aí o exemplo, né, na primeira parte, que é o tomate. Então, a fruta ali, tomate, é uma fruta, né, embora a gente consuma como legume, mas, enfim, o próprio tomate, ele é, então, um alimento in natura. Quando a gente vai, então, para o molho de tomate, aí ele já tem tomate, cebola, sal, e ele passou por algum processamento também, porque ele precisou ficar naquela consistência, e teve ali, foi misturado com outros ingredientes. Ele não deixa de ser, né, um alimento processado, porque passou por algum mecanismo. Agora, o ultraprocessado já vai ser aquele que vai ter muito mais coisa e principalmente excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de sódio, conservantes, né? Então, aqui, por exemplo, o ketchup. Onde, então, se a gente olhar aí, tem água, açúcar, vinagre, o molho de tomate, aí tem o benzoato de sódio e mais um monte de coisa, né? Embaixo, a gente tem outro exemplo. Então, o pêssego. Então, a fruta vai ser in natura, enquanto que o pêssego em calda, a gente vai ter ali o açúcar com o pêssego. Então, ele passou por um processamento, porque ele foi descascado, ele foi cortado e ele foi enlatado junto com o açúcar. E o ultraprocessado, que já vai ser o suco de pêssego, né? Que vai ter outros ingredientes a mais. Então, isso aqui é legal para a gente entender, porque o ultraprocessado é o que a gente deve evitar ao máximo. O processado, diminuir o consumo e priorizar, então, na nossa alimentação, os alimentos naturais, ou seja, os alimentos in natura. Pode passar, por favor.
Mas quanto consumir, então, né, desses alimentos? A quantidade vai depender muito de cada pessoa. Então, tem gente que pode consumir 2 pães por dia, por exemplo, no café da manhã, né? Mas tem gente que pode consumir meio pão. Então, tudo isso vai depender das necessidades nutricionais de cada indivíduo. E varia de acordo com o sexo, de acordo com idade, de acordo com o nível de atividade física, com a rotina. Então, se a pessoa trabalha mais tempo sentada ou mais tempo em pé, eu não posso comparar uma pessoa que trabalha, por exemplo, num escritório, né? Vou chutar aqui numa área de TI, com um carteiro, por exemplo, né? Que anda o dia inteiro. Então, o gasto de energia dele é muito maior, né? Bom, mas para ter uma ideia geral, então, do quanto a gente pode consumir desses alimentos, eu coloquei aqui as porções, tá? Então, uma porção, por exemplo, de verdura, para ficar mais fácil, é quando a gente, então, coloca as 2 mãos inteiras. Então, não somente, né, a palma, que a gente já vai ver que tem aí alimentos que é somente a palma, tá? Então, é uma porção de verdura. As frutas também. Ai, só um minutinho, desculpa, abri uma coisa aqui do meu computador. Pronto. As frutas também. Então, a gente tem ali uma mão um pouquinho mais fechada, mas como eu falei, isso é uma média, porque varia de indivíduo para indivíduo. O punho fechado, então, a porção de legumes. Pode passar, por favor. Quando a gente vê a carne vermelha eu sempre, quando eu falo de prevenção do câncer e falo que é a palma da mão, né? Todo mundo fala, mas não pode ser a mão inteira. Não, a mão inteira a gente está vendo lá em verduras, em legumes, frutas, né? E aí também a gente vê em peixe, por exemplo, né? Então a gente tem 2 porções aqui de peixe, de exemplo, que pode ser consumido, porque é um alimento que tem menos gordura saturada, um alimento que tem menos caloria quando a gente compara com a carne vermelha. Então, a carne vermelha acaba sendo aí uma mensuração, né, mais prática no dia a dia, a palma da mão. A porção de queijo, a gente utiliza o dedão como exemplo, né? Então, um pedaço de queijo do tamanho do dedão, mais ou menos, 2, né? É o que vai nos ajudar a direcionar o consumo de queijo, pode passar. A gente tem também outros exemplos, o macarrão, um punho fechado, a batata, o bolo pode passar, então, com os 2 dedos. A pasta de amendoim, oleaginosas, que aí vai ser um punhado, chocolate, aí de preferência, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mais de 70%, né? Mas ali, então, o tamanho do dedo indicador. Pode passar. Uma outra figura que vocês podem tirar foto também, e que fica até mais fácil, eu acho, para ter ali no dia a dia, porque está tudo em uma foto só, é essa daqui, mas que quer dizer exatamente todas aquelas porções que a gente acabou de ver. Então, aqui é para ter uma ideia mesmo do quanto consumir, né, desses alimentos e que seja de uma forma mais saudável, que traga os nutrientes para a gente. Pode passar. Um outro ponto, pensando em comida ainda de verdade, a gente entender o rótulo. Então, eu vou comprar um alimento, mas como que eu vou saber se esse alimento tem muito açúcar, gordura, sódio e a bebida também? Então, a gente tem essa tabela que vai nos guiar, né? Alimentos por 100 gramas. Então, se em 100 gramas, olhando aqui para a primeira coluna, se em 100 gramas de alimento ele tiver mais de 17,5 gramas de gordura, então, ele é alto em gordura. Se ele tiver entre 3 e 17,5, então ele é médio em gordura. Ainda não é um alimento adequado, né? Mas se ele tiver 3 gramas ou menos de gordura em 100 gramas de alimento, aí é um alimento em baixo teor de gordura e aí vai ser legal para a gente consumir, né? Quando eu penso ali na terceira coluna, açúcares, então, se for 22,5 gramas de açúcar em 100 gramas de alimento, é alto em açúcar, entre 5 e 22,5, então médio, e 5 gramas ou menos, baixo em açúcar, também é um alimento legal. Sal também, então 1,5
gramas de sal por 100 gramas de alimento, ele já vai ser alto, 0,3 entre 0,3 e 1,5 por 100 gramas é médio, e 0,3 ou menos por 100 gramas de alimento, então é baixo teor de sal. Então, isso aqui ajuda a gente a direcionar até o alimento para saber, tá, mas esse alimento aqui, porque hoje, quando a gente vai no mercado, tem muita opção, né? E tem muita coisa escrito lá que é natural, que não tem conservantes, que é saudável, mas será que realmente é? A gente tem que aprender a ler o rótulo para entender se é de fato saudável ou não. Pode passar. E aí a gente também tem, eu não vou ler cada um, né, pelo tempo também, mas a gente tem as bebidas, que também tem a mesma classificação e fica aqui para vocês. Muda um pouquinho o valor, né, do alto teor para o baixo, médio, de acordo com 100 ml de bebida, tá bom? Pode passar. Outro ponto importante que a gente tem agora na nossa legislação é que todo alimento que ele é alto em algum ingrediente que é prejudicial à saúde, ele tem que estar ali na embalagem como alto teor. Então, isso ajuda bem, né, a gente entender qual que é o alimento, já chamar atenção que, poxa, esse daí já tem muito açúcar ou tem muito sódio. Então, isso contribui também para a nossa escolha. Pode passar. Mas um ponto também importante, tá, gente? É ler, pode dar mais um clique, por favor. É ler os ingredientes. Então, de novo, eu coloco o exemplo do molho de tomate. Então, quando eu olho lá, tem tomate, açúcar e sal, né? Então, ele é um alimento processado. E o primeiro ingrediente, provavelmente algumas pessoas já ouviram essa regrinha, né? Que o primeiro ingrediente é o que tem mais, tá? Agora, olha o de baixo. Então, é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar é o segundo, óleo vegetal, margarina, gordura vegetal, cacau, minerais. Aí vai lá, mas tem minerais, mas nossos minerais não estão lá para trás, né? E aí entra também em aromatizantes, emulsificantes. Isso daqui é os ingredientes de uma bolacha recheada, por exemplo. Tá? Então, quando a gente vê ali muitos ingredientes, é porque já tem uma ideia de que esses alimentos, né, não são tão saudáveis assim e tem muita química envolvida. Aí entra no grupo dos ultraprocessados, que a gente deve evitar ao máximo. Pode passar. E também alguns pontos que eu quero trazer para vocês com relação aos hábitos ali cotidianos, né? Da nossa vida, enfim. Então, um ponto é quando, por mais que a gente está falando, né, da saúde da mulher, eu não posso deixar de trazer também a nossa responsabilidade com os filhos, os sobrinhos, enfim, as crianças que convivem com a gente, né? Então, nós somos exemplos, né? Os adultos são exemplos do que a criança vai comer. A criança, né, é outro tema, é um assunto muito específico, existe muita seletividade alimentar na fase ali infantil, mas é importante a gente lembrar o quanto a gente é um exemplo, claro, de todas as atitudes, né? A criança, ela vai fazer alguma coisa que está observando o adulto, independente da ação. Mas a alimentação não muda. Então, não adianta também eu ficar falando, né, em incentivar, orientar, fazer preparações para as crianças que estejam ali mais saudáveis e querendo que ela consuma mais verdura, legumes e frutas, grãos integrais, enquanto eu estou lá comendo o hambúrguer, né, e a batata frita. E falar eu posso e você não pode. Né? Então, a criança, ela faz tudo pelo exemplo e a alimentação também está envolvida. Pode passar. Ainda falando em família, também é importante a gente tomar um cuidado com relação à nossa alimentação em si, no ato de se alimentar, tá? E que isso pode acontecer na casa de um monte de gente, quem se alimenta em casa, quem se alimenta no trabalho, né? Então, o ideal é a gente manter, né, longe da gente, tablet, televisão, celular. E aí eu já falo isso porque, mesmo no trabalho, muita gente vai lá,
né, fazer a refeição no local específico e coloca o celular ali, né, para assistir enquanto está se alimentando. Isso faz com que a gente coma mais rápido e às vezes a gente nem consegue observar aquilo que a gente está comendo, né? Sentar à mesa para comer, isso também é importante. Eu sei que hoje na nossa rotina, principalmente nós aqui em São Paulo, com 1000 coisas ao mesmo tempo, é difícil hoje a gente ir para casa, almoçar em casa e voltar para o trabalho, né? Muita gente mora muito longe do trabalho, mas sempre que possível, estou em casa, né? Consigo ali fazer a alimentação com a minha família, então sentar à mesa para comer, conversar com as pessoas, evitar tela, evitar celular de qualquer jeito, né? Mastigar muito bem os alimentos, porque tudo isso distrai, a gente acaba mastigando muito rápido. E o que isso influencia na quantidade que vai consumir e até na fome que eu vou ter na refeição seguinte, tá? Então, isso também acaba impactando. Porque se eu comer muito rápido, eu não estou mandando os sinais adequados, né? Para o meu cérebro, de saciedade. E aí eu vou querer comer mais ainda, tá? Pode passar. Bom, e aí a gente entra, né, em alguns mitos e verdades que eu resolvi trazer aqui para vocês, o que realmente muitas pessoas falam, pode deixar aí, muitas pessoas falam, e se isso é verdade ou não. Então, por exemplo, a carne de porco, ela é mais rica em colesterol. Muita gente tem medo de comer carne de porco, porque acha que ela vai ter mais colesterol, porque acha que ela vai ter mais gordura. Tudo depende do corte, né? Então, tanto quando você compara o corte da carne de porco com o corte da carne de vaca. Então, o lombo suíno, por exemplo, ele tem menos colesterol e ele é mais magro que muitos cortes de carne de vaca, por exemplo. Então, a saber escolher também, né, o tipo ali de carne que vai ser consumido. Pode passar. Um outro também, se é mito ou verdade, né? Existem fontes de cálcio e proteína que não são de origem animal? Isso é verdade, tá? Então, fonte de cálcio, a gente tem a soja, feijão branco, chia, brócolis, folhas, né, verdes escuras, gergelim. Então, a gente tem outras opções. E fontes de proteína, a gente vai ter ali as leguminosas, que entra o grão de bico, feijão, lentilha, soja. A soja, inclusive, é o único alimento de origem vegetal que tem a mesma composição de proteína que os alimentos de origem animal. Então, é uma excelente proteína. Então, o fato da pessoa ela ser vegetariana ou ser vegana, ela não vai comer proteína adequada? Depende. Se ela fizer um acompanhamento com um profissional especializado, então ela vai conseguir ter uma alimentação equilibrada, porque a gente precisa fazer combinações das fontes vegetais proteicas para isso, né, ter uma oferta maior de proteína e uma oferta adequada de proteína também. Então, também depende se a pessoa ela é ovo-lacto vegetariana, que come ovo, leites e derivados, lacto-vegetariana, então tem várias diferenças aí e que vai ser importante. Então, a gente consegue ter esses nutrientes também pela origem vegetal. Pode passar. Um outro também super importante e que acontece muito, né, em mulheres, que é a anemia. Então, que melhorar a anemia? Primeiro, a gente tem que entender a causa da anemia, e acho que a doutora Dulce vai trazer isso, né? Talvez traga isso, não sei o conteúdo da aula dela, mas é um ponto importante. A gente tem que entender, né, qual que é a causa da anemia. Segundo ponto, então, é deficiência de algum nutriente, tá? Qual nutriente a gente pode ter de vitamina B12, a gente pode ter de ferro. Normalmente, né, a grande maioria acaba apresentando aí de ferro. E a gente, né, vou consumir alimentos, então, que tem mais ferro para poder melhorar essa oferta. E muita gente vai na beterraba, porque há muitos e muitos anos atrás vinha aquela história, a beterraba é vermelha, o sangue é vermelho, então se eu comer beterraba, vai aumentar,
né, o meu sangue. E não é bem por aí, tá, gente? Pelo contrário, a beterraba ela tem pouca quantidade de ferro, né? E a melhor fonte de ferro acaba sendo de alimentos de origem vegetal. Tem, aliás, animal, mas tem alimentos de origem vegetal também que contém ferro. E é bem interessante para aumentar esse consumo, você ter o consumo junto com alimento fonte de vitamina C. Então, você consome a sua carne, pode ser carne branca também, a carne vermelha, ela não tem mais ferro do que o frango e o peixe, por exemplo, né? Tem a mesma quantidade. Você pode comer a sua carne no seu almoço, e de sobremesa você chupa uma laranja, que é fonte de vitamina C, tá? Então, esse é um exemplo para você associar. O interessante na anemia, quando você consome alimento fonte de ferro, não consumir alimentos que são fonte de cálcio junto, tá? Então, vou colocar um leite. Não é o nosso hábito. Quem tem esse hábito, por exemplo, americano, comer a refeição e tomar um copo de leite, né? Isso atrapalha a absorção do ferro. Então, colocar um queijo ali, por exemplo, naquele almoço, naquele jantar, pode atrapalhar a absorção de ferro que está vindo ali do outro alimento da carne, por exemplo. Pode passar, por favor. E aí, um outro mito também que a gente, né, começa a questionar são as calorias. Foi. Então, se o miolo do pão ele engorda, muita gente tira o miolo do pão, né? Que é exatamente, não, ele é mais calórico para deixar o pão mais magrinho, né? Então a gente tira o miolo do pão. Só que a composição do pão, os ingredientes, eles são os mesmos da casca e do miolo do pão. Então, a gente vai ter ali a mesma quantidade. Então, quando eu tiro o miolo, eu estou reduzindo a porção. E aí, por isso, eu tenho uma redução calórica. Só que se eu cortar o pão na metade, tá dando na mesma, tá? Então, só tirar o miolo do pão, muitas vezes, não vai trazer, né, um resultado tão positivo. Pode passar. Tá demorando um pouquinho para passar e foi, né? Então, algum alimento específico que melhora a imunidade? Eu tô vendo que tá vindo várias perguntinhas aqui e teve, acho que alguma aí de imunidade, né? Não existe um único alimento que vai melhorar a imunidade. A alimentação saudável e equilibrada, então, rica em frutas, verduras, legumes. Aliás, tem uma fruta melhor do que a outra? Tem um legume melhor do que o outro? Não, porque cada um é fonte de uma vitamina, é fonte de um mineral. Todos eles são fontes de fibra e de água também. Mas vitamina e mineral vai variar. Então, quanto mais variado, melhor para você ter todos os nutrientes ali disponíveis, tá? Então, essa variação do tipo de fruta é importante, o tipo de legume também é importante. É outra frase que nutricionista adora, né, falar, que é o prato colorido, tá? Pode passar. Bom, e outro mito também que é importante a gente esclarecer, né? Se o suco de fruta, o suco natural da fruta, ele é indicado para perda de peso. Então, quando a gente fala, né, mulher é muito preocupada com o peso, e tem que ser preocupada no sentido de não chegar em excesso de peso e obesidade mesmo, porque são fatores que aumentam o risco de doenças, aumentam o risco de doenças do coração, de diabetes, de pressão alta, de câncer. Ninguém está falando que precisa ter o corpo de Graciane Barbosa, não. Mas a gente precisa cuidar para ter um peso adequado para a minha altura, né, para o meu nível de atividade física, por ser mulher. Então, isso eu tenho que tomar cuidado, tá? E, claro, fazer atividade física que traz diversos benefícios e ajuda a manter um peso mais saudável. Mas é importante também falar de alguns alimentos que são mitos aí, né, que pode aumentar, que é a história do miolo do pão. Tirar o miolo do pão vai resolver todos os problemas. Não, depende da porção que está sendo consumida. E outro ponto também é o suco natural da fruta. Então, quando a gente consome um suco, né, para pensar, você faz um suco de laranja em casa, quantas laranjas você utiliza? Poucas pessoas fazem a laranjada, que é uma laranja e o resto de água, né?
Então, a porção, normalmente, do consumo da laranja é de ou metade ou uma laranja. Para a grande maioria das pessoas, uma porção de fruta, né? Uma laranja é uma porção de fruta. Quando você consome o suco, então você vai consumir ali 4, 5, 6 laranjas. Então, você está extrapolando muito na quantidade da fruta. A fruta é bom, a fruta é saudável, mas a fruta tem o açúcar dela. Então, colocar um monte de porção na mesma refeição não vai fazer a gente absorver mais vitamina C, por exemplo, né? Vai fazer absorver, vai ter uma grande quantidade de açúcar e que a gente não vai acabar usando para nada, tá? Pode passar. Aí eu trouxe pensando também, né, no cenário que a gente se encontra hoje, aqui na nossa população, um monte de coisa que a gente vive, né? Já passou? Para mim ainda não mudou, né? Então, um monte de coisa, obrigada. Um monte de coisa que a gente vive. Então, alguns alimentos que também vão contribuir, né, com o humor e o estresse. E isso também está super relacionado com a saúde da mulher, tá? Então, também para a gente conseguir auxiliar, ter alimentos ali que vão contribuir mais para uma saúde mental, alimentos que vão contribuir para a gente não ter tanta, né, vontade ali de ir para um alimento mais gorduroso, para um açúcar, né? Então, eu escuto muitas mulheres trazendo isso, né? Quais alimentos a gente pode consumir para tentar reduzir aquela ansiedade de um docinho depois do almoço ou depois do jantar? Pode passar. Então, um que a gente já tem é o chocolate amargo, né? Então, assim, é proibido comer chocolate? Se for o amargo, que é aquele 70% ou mais de cacau, a gente até pode comer diariamente. É claro que não a barra toda, né? Uma porção daquele tamanho que a gente viu lá no número de porções. Mas o chocolate amargo, e aí eu falo amargo porque os outros são muito açúcar e muita gordura, não tem tanto cacau. E aí não vai trazer o benefício que é o cacau que proporciona. Então, que estimula serotonina, endorfina, anandamina, teobromina, que são substâncias que aumentam a nossa sensação de bem-estar. E ainda a gente tem o cacau, ele é antioxidante, então também vai ser utilizado aí para combater os radicais livres. Pode passar. Outro ponto importante, gente, é o consumo de água, tá? Embora, tem que tomar água, todo mundo sabe disso, mas a gente não toma água adequadamente. Quer dizer, eu não vou falar a gente, porque eu tomo 3 litros de água por dia. Mas a grande maioria das pessoas não tomam água suficiente, e por vários motivos. Tem gente que acha que só tem que tomar água quando sente sede, e na verdade, quando a gente sente sede, é quando o nosso organismo já está gritando por hidratação, tá? Então, a gente tem que tomar água mesmo sem sentir sede, tá bom? É difícil, eu não gosto porque não tem gosto, né? Então, põe um limãozinho ali naquela água, põe umas lascas de gengibre, põe umas folhas de manjericão, deixa uma água mais saborizada, mas que ajude você a ter uma ingestão hídrica adequada. A água é fundamental para o bom funcionamento de todo o nosso organismo. A gente fala muito do rim, né? Porque filtra, mas não é só o rim. Todo o organismo necessita de água. 70% do nosso organismo é formado de água, então a gente precisa ter uma boa hidratação. Quando eu estou bem hidratada, eu consigo ter mais foco, né? Eu não tenho tanto cansaço mental. Isso também é um ponto super importante. Pode passar. Outro grupo também bem legal que a gente tem que consumir de alimentos são as oleaginosas, né? Então, as oleaginosas, só que tem que tomar um cuidado. A porção de oleaginosa é pouquinha, tá? Então, não é comer ali o pacote todo de castanha, porque aí a gente pode até ter uma intoxicação de micronutrientes de algum mineral. Então, as oleaginosas, que são as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, nozes, elas são ricas em selênio e vitamina E, tem gordura boa para o nosso organismo, que a gente precisa para a formação das nossas células, e elas também estão associadas na prevenção e tratamento de prevenção.
de depressão, desculpa. Então, tem alguns trabalhos que fazem essa associação. Então, são alimentos que, sempre que possível, ter ali num lanchinho, entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar, sabe? Colocar um punhadinho, como a gente viu lá nas porções, né? De castanhas oleaginosas, aliás, de uma forma geral. Pode passar. Outro alimento, aliás, outro nutriente que é super importante para a nossa saúde é o ômega 3. E o ômega 3, todo mundo já pensa no salmão. Mas não é só no salmão que tem, a gente também tem algumas castanhas que contêm ômega 3, tem no abacate, um pouco em alguns ovos, tá? E aí tem que avaliar se teve mesmo, foi fortificado com ômega 3. A gente tem também na linhaça, né? Então, a linhaça também é uma excelente fonte de ômega 3. Eu posso consumir ali, bater a linhaça com iogurte, por exemplo, um suco de fruta, né? É fundamental o ômega 3 para o nosso raciocínio, para o cansaço mental também, ele ajuda muito. Além de ser um nutriente anti-inflamatório, então em processos inflamatórios ele vai contribuir e também melhora o perfil da gordura no sangue e do colesterol. Então, ele aumenta o colesterol bom e reduz o colesterol ruim. O ômega 3, ele ajuda muito e ele é um nutriente que deve sim fazer parte ali da nossa alimentação diária. Pode passar. Aí a gente vai para o grupo das leguminosas, já falei um pouquinho delas, que além de fonte de cálcio e proteína, elas também são fontes de vitaminas do complexo B. Grande parte dessas vitaminas do complexo B a gente encontra muito mais em alimentos de origem animal. Então, para quem é vegetariano, e independente se for ovolacto ou só lacto vegetariano, as leguminosas serão bem interessantes, né? Tem que ter na alimentação mesmo para proporcionar proteína, cálcio e também as vitaminas do complexo B de forma mais adequada. E elas também ajudam na memorização. Então, elas também vão auxiliar aí no nosso raciocínio, vão auxiliar na nossa concentração. Pode passar. Falei muita coisa boa, mas também tenho que chamar atenção para aquilo que não é legal, como refrigerante, por exemplo, né? Então, mas o zero, tem muita gente que fala, né, nas mídias sociais, se for zero, tudo bem, né? A gente pode consumir. Não é bem assim, porque contém conservantes, contém excesso de sódio, contém corante, então não é um alimento adequado, saudável, é um alimento ultraprocessado. E aquele que ainda não é zero, ele tem calorias vazias. A gente não vai usar aquelas calorias para gerar energia, a gente não vai usar aquelas calorias, né, para as nossas células, para o bom funcionamento do nosso organismo, tá? Então, de preferência, refrigerante, ele entra lá naquele grupo dos alimentos de que eu vou consumir só de vez em quando para matar a vontade, já que eu gosto muito, mas ele não deve fazer parte da nossa alimentação diária, tá bom? Pode passar. Assim como bebida alcoólica, também a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente quem tem alto consumo de bebida alcoólica, ela reduz os estoques de alguns micronutrientes, vai interferir nos sentidos e coordenação motora, obviamente é álcool, né? Então a gente não consegue raciocinar direito, a gente não consegue, né, fazer as nossas atividades cotidianas direito também. E sem contar que eu acho que não é novidade para ninguém, pode causar dependência, né? Então, não é recomendado, está associado com diversos tipos de cânceres também. E sem contar que também são calorias vazias. O álcool tem 7 calorias por ml de álcool. E a gente não usa para nada e acaba armazenando, desculpa, essa caloria, porque a gente não vai usar. E adivinha onde armazena? Ali na região abdominal, formando aquela barriguinha, tá? Então, assim, quanto menos álcool na nossa vida, melhor. Pode passar. E por fim, né, alimento que a gente ainda não deve consumir, fast food, ultraprocessados.
Então, já falei bastante deles, são alimentos com alta densidade energética, tem muita caloria, muita gordura saturada, gordura ruim, muito açúcar, muito sódio. Então, não é um alimento também que ele traz uma sensação de prazer. Alguns podem estar pensando, quando eu como uma batata frita, traz um prazer, mas é um prazer imediato, né? Não é um prazer contínuo ali que você se sente bem ao longo dos dias, pelo contrário, né? Então, também isso não é legal, são alimentos que a gente deve evitar ao máximo. E aí vai contribuir, sim, muito para a obesidade. E eu, como especialista em câncer, não posso deixar de falar, a obesidade está associada a 13 tipos de cânceres, né? Então, assim, e tem isso já comprovado com vários tipos de tumores. Então, existe essa relação e a gente tem que tomar muito cuidado. Pode passar? Bom, então, o que que a gente vai ter aí para finalizar a minha fala, né? É, Passou? Ai. Então, para finalizar, como que deve ser a nossa apresentação, desculpa, acabei de ler aqui a apresentação. Como deve ser a nossa alimentação? Então, a gente tem o chamado Meu Prato Saudável, que ele direciona mais fácil o quanto a gente tem que consumir. Antes a gente usava a pirâmide alimentar, eu não sei aqui se algumas pessoas lembram, e lá colocava assim, as porções dos alimentos. Mas quanto era a porção de cada alimento? Como saber isso, né? Então, no Meu Prato Saudável, a gente tem uma forma mais interessante de entender que, olha, quando eu tenho metade do meu prato aqui de vegetais, ou seja, verduras e legumes e frutas. A fruta, ela entra muito como uma sobremesa, sabe? E variado, tá? Então, no seu almoço, no seu jantar, metade do seu prato, verduras e legumes e a fruta de sobremesa. Na outra metade, a gente vai dividir entre a proteína, e aí proteína animal e proteína vegetal, e também em grãos integrais. Então, posso comer arroz? Posso, de preferência o arroz integral, tá? Ah, posso comer o macarrão? De vez em quando eu posso, mas também naquela porção que a gente viu e, de preferência, o macarrão integral, tá? Então, priorizar esses grãos integrais também vai ser adequado. A gente também deve utilizar os óleos vegetais mais saudáveis para o preparo da refeição. Cozinhar com azeite perde as propriedades do azeite, então, perde as propriedades do azeite, então não vai ser recomendado. Então, a gente deve cozinhar com óleo de milho, óleo de canola, óleo de algodão, são bons óleos. Ah, mas o óleo mais barato é o de soja. Tudo bem, ele não é um óleo ruim, tá? A proporção de gorduras ali insaturadas que ele tem não é ruim, então pode ser utilizado para fazer. Ah, mas eu consigo comprar um óleo melhor? Legal, então vai para o algodão, vai para o milho ou para a canola, por exemplo. Tá? E o azeite usa para temperar a salada, o legume ali que que vai ser consumido ou na forma crua ou cozida. E não esquecer também, gente, da hidratação. Hidratação é água, não é suco, não é refrigerante, é água, tá? A água, ela é fundamental, já trouxe aqui, né, para a gente manter aí também a nossa boa disposição. Bom, encerro aqui a minha fala, agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição para as dúvidas, peço desculpas que eu passei um pouquinho do tempo, mas acho que a questão da passagem também, ali a gente fica esperando passar mais rápido para quem passa, mas a gente está assistindo, demora mais um slide, né? Mas fico à disposição para as dúvidas, muito obrigada. Obrigada, doutora Thais, sempre muito bom ouvi-la. A gente sabe que a senhora tem um compromisso, né, que não vai poder ficar conosco até o final. Então, antes da fala da doutora Dulce, primeira pergunta que todo mundo está fazendo aqui no chat é se a gente vai ter essa apresentação disponível depois para que a gente possa compartilhar aqui com as pessoas que estão nos assistindo. Nós já estamos com quase 200 pessoas aqui, então vai ser muito importante para que a gente possa compartilhar. Você já tem o arquivo, pode usar. Tá bom, muito obrigada. Eu vou juntar algumas questões a doutora Dulce vai estar abordando com relação à questão da menopausa, enfim, vai discutir alguns temas, mas eu tentei aqui no chat agrupar algumas questões para poder facilitar. Então, veio uma pergunta das questões
relativas aos suplementos, vitaminas, e eu já vou emendar aqui também em uma outra pergunta da proteína texturizada, né, de soja, que muitos médicos recomendam também, ômega 3, colágeno, enfim. É necessário, é desnecessário? O que realmente é recomendado enquanto suplementos? Enfim, queria que você Tá, comentasse essa questão. tá ótimo. Mas excelente pergunta e muito bom a gente falar disso, porque hoje a gente vai na farmácia, eu falo que a gente encontra feira encapsulada, né? Então, encontra cápsula de berinjela, cápsula de alho, cápsula disso, daquilo. Sendo que comer é tão gostoso, né? Por que que eu vou ficar tomando um monte de comprimido, né? Ao invés de mastigar e ter o prazer ali da alimentação e alimentos nutritivos. Então, assim, fazer suplementação é sempre sob orientação do nutricionista ou do médico, né? Evitar fazer a autoprescrição. Por quê? A gente vai fazer análise do que a pessoa está comendo, o quanto ela come de cada, né, grupo alimentar, o quanto ela precisa de cada grupo alimentar. Então, esse é o papel do nutricionista, e aí ele vai poder direcionar se existe uma necessidade de suplementação ou não. Existem casos que a suplementação ela vai ser necessária, sim. Aí depende muito das condições, né, da pessoa, do indivíduo, enfim, se faz exercício, se não faz exercício, se tem alguma doença ou não, se está em algum tratamento ou não. Então, tudo vai variar. Mas indivíduos saudáveis, de uma forma geral, não têm a necessidade de suplementação. A alimentação deve ser a principal fonte dos nutrientes, né? Então, dei o exemplo lá do ômega 3, super importante. Ah, mas o salmão, ele é caro. É caro. Então, vamos na linhaça? Talvez na linhaça a gente consiga, né? Obter, talvez não, a gente consegue, mas talvez a gente consiga ter ali o hábito alimentar, colocar linhaça no nosso dia a dia, por exemplo, tá? Então, assim, a preferência é a gente evitar. O colágeno é muito falado, né? E assim, colágeno, gente, a gente precisa comer proteína para o nosso organismo produzir colágeno. Eu não preciso tomar suplemento de colágeno, preciso comer fontes proteicas. Então, aí sim, que são os leites e derivados, são as carnes, são os feijões. Aí sim eu consigo, né, ter uma adequada quantidade de colágeno para o meu organismo, tá? Doutora, mais duas perguntinhas, tá bom? Tá bom. Algumas pessoas estão perguntando, e depois a doutora Dulce vai poder aqui, que está do nosso lado aqui, já falar sobre isso, mas a questão do período menstrual, né? Que a gente perde muito ferro, e a pessoa pergunta aqui que algumas vezes é importante repor no período pré-menstrual. Se sim, se isso é verdade, qual a quantidade indicada para o consumo? Tá. Aí vai depender da pessoa se tem que fazer reposição ou não, né? Tem que fazer o acompanhamento médico para poder avaliar, porque ninguém perde da mesma forma que a outra pessoa. Cada um é cada um, né? Cada um vai ter ali uma necessidade de reposição ou não. Então, tudo depende também do quanto essa pessoa perde, tá? E como que é o metabolismo dela. Então, não dá para a gente generalizar. Pela alimentação, dá sempre a gente priorizar e fazer aqueles ajustes, como eu comentei, consome junto com uma vitamina C para melhorar a absorção do ferro, por exemplo, né? Então, a laranja de sobremesa ali do almoço que tinha a porção da carne. Então, essas combinações, elas são bem interessantes para melhorar a absorção do ferro e também tomar cuidado com a combinação de ferro e cálcio, porque o cálcio diminui a absorção do ferro, né? Então, leites e derivados junto com alimento proteico ali não vai ser interessante por conta disso. Mas aí a quantidade depende de cada organismo, e se tem que fazer a reposição também vai depender, né, do histórico desse indivíduo. Doutora, última perguntinha para liberá-la. A pergunta é verdade que devemos comer de 3 em 3 horas para manter o metabolismo ativo e evitar picos de fome? Ou é possível ficar algumas horas sem comer, sem prejudicar a saúde? Queria que a senhora aproveitasse e falasse um pouquinho dessa questão, já emendando nisso, nessas dietas, né, que muitas vezes
são preconizadas e são muito restritivas. Queria que você comentasse rapidamente sobre isso. Eu sei que é um tema complexo, né? E as pessoas, daria outra aula. Daria, exatamente. O pessoal também aqui comentou, aqui no chat, a questão do uso de injeções, que também, né, hoje em dia muito se fala sobre isso. Então, eu queria que você rapidamente conversasse sobre isso, mas, com certeza, a gente te convidará para outras lives para que a gente possa aprofundar o tema. Tá ótimo. Não, isso também é muito importante falar, né, Laura? Jejum intermitente, né? Que eu acho que entra muito aí nessa questão do comer de 3 em 3 horas. Sim, é importante a gente ter alimentação balanceada e ter refeições a cada 3 horas, pequenos lanches nos intervalos das grandes refeições, porque assim a gente também consegue atingir as necessidades de nutrientes do nosso organismo e consegue manter melhor os níveis de açúcar no sangue, de gordura no sangue também, e não compensa, né, também numa próxima refeição. Se eu não como de 3 em 3 horas, a chance de eu comer grandes quantidades em uma refeição acaba sendo maior e eu vou acabar não utilizando todos esses nutrientes para o funcionamento do meu organismo, mas ele vai acabar estocando na forma de gordura e aí contribui para o ganho de peso. O jejum intermitente, ele tem alguns estudos que trazem uma associação com obesidades graves, tá? Que pode ajudar, mas a gente ainda também não tem uma comprovação sobre isso e tem que ter um acompanhamento também. Quando fala principalmente de obesidade, independente do nível, tem que ter acompanhamento com nutricionista, com endócrino, com psicólogo, tem que ter toda a equipe multiprofissional para acompanhar, porque são várias mudanças, né, que vão acontecer na vida dessa pessoa. E vale ressaltar que a obesidade não é a pessoa ela é obesa porque ela tem má vontade de fazer exercício ou porque ela come tudo errado. Não, é uma doença e que leva a outras doenças também. Então, precisa ter um apoio de vários profissionais para a gente ajudar nesse tratamento. Então, nesse contexto, o jejum, né, ficar muito tempo sem comer, talvez seja interessante, aí vai depender muito de cada indivíduo. Agora, quem é acima do peso, mas não chegou na obesidade, ou a pessoa que está ali no peso adequado para ela, o jejum intermitente ele não vai trazer nenhum benefício, tá? Não vai trazer nenhum resultado, pelo contrário, você pode acabar jogando ali toda a sua vontade de comer na próxima refeição, extrapolar na quantidade que é consumido. A gente, quando fica também muito tempo sem comer, e olha só, além do sem comer, sem dormir ou dormir mal, isso impacta muito nas nossas escolhas alimentares, né? Então, a gente acaba optando por coisas mais gordurosas, mais açucaradas, e aí não vai ser uma refeição saudável. Então, sim, o nosso metabolismo, para se manter adequado, o ideal é comer de 3 em 3 horas. Doutora, muito, muito obrigada. Não queremos mais atrapalhar a sua próxima atividade. Ficaríamos aqui, com certeza, a senhora com a doutora Dulce está aqui do meu lado, com certeza ficaríamos aqui muito mais tempo discutindo sobre os temas, mas com certeza em outras oportunidades nós nos encontraremos. E já agradecer a sua participação em nome da Secretaria, em nome da Prefeitura, pela sua disponibilidade, todo mundo aqui parabenizando a palestra, pedindo seu Instagram para poder acompanhá-la. Eu ponho no chat. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, doutora Thais? Até uma próxima oportunidade. Agradecemos muito a sua participação. Obrigada, Laura, obrigada a todos da organização, a todos presentes também. Sinto muito ter que sair, queria também ficar aqui falando, mas temos os horários, os compromissos da vida, e aguardo uma próxima oportunidade de a gente discutir outros assuntos também. Muito obrigada, doutora. Obrigada, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Bom, dando continuidade, ficaríamos aqui falando muito, muito tempo, né? Dando continuidade aqui. Eu gostaria de chamar para vocês agora a palavra da doutora Dulce. Vou chamar assim, né, doutora Dulce, pela nossa relação. A doutora Dulce trabalha aqui na COGES, ela é médica especialista em ginecologia e obstetrícia, perita aqui da COGES, e ela vai falar sobre o cuidado da saúde integral da mulher em todas as fases da vida.
Bom dia, doutora Dulce. Passo a palavra para a senhora para suas considerações iniciais. Bom dia, Laura. Bom dia a todos, né, que estão presentes. A Thais fez uma excelente explanação, né, sobre alimentação, que faz parte, né, dessa qualidade de vida importante para todas as fases da vida da mulher, né? Eu, como ginecologista, eu atuo muito em consultório e sempre atuei muito em consultório. Então, assim, as fases da vida das mulheres que passam comigo são né, da adolescência, da parte de menacne, que é da parte da mulher reprodutiva, e do climatério. E em todas as fases, a alimentação, né, segundo ela colocou, também é importante a gente colocar, né, até na consulta, né, que é importante. Então, eu agradeço o convite da Laura, agradeço o convite, né, para estar aqui. E a gente inicialmente comentou de fazer um bate-papo, né, a respeito do cuidado que se tem que ter com as mulheres, né? Então, seria assim, em várias fases da vida, né? Eu inicio assim falando sobre a adolescência. O adolescente é uma pessoa que está saindo da fase de criança, né, com toda a mudança que ocorre no organismo, no corpo, na mentalidade, em todas as situações. E ele se vê numa situação, passando por uma fase em que tem muitas dúvidas. Então, essas dúvidas muito acabam chegando até a gente no consultório. As mães levam os seus filhos, as suas filhas, aliás, no consultório, para poder realmente a gente fazer uma introdução, né, na situação em que ela está vivendo, porque muitas vezes, a mãe não consegue chegar, né, a conversar com esse filho ou com essa filha, né, sobre as mudanças que estão ocorrendo. Então, nós, como ginecologistas, acabamos sendo, né, aquele profissional que, inicialmente, né, entra em contato com essa fase, né? E nessa fase a gente tem a necessidade de falar a respeito da parte sexual, né? Falar a respeito dos hábitos, né, que a pessoa tem que passar a ter, né, de higiene, por exemplo, mudanças do organismo e até da parte mental, né, orientar, né, sobre, às vezes, a necessidade de procurar uma parte psicológica, né, porque, muitas vezes, nessa fase, com as mudanças hormonais, existem algumas alterações que podem ocorrer nessa adolescente que estão ligadas mesmo à autoestima. Então, também é importante, como a doutora Thais comentou, a alimentação, porque a alimentação ela vai colocar nutrientes que vão incentivar a produção ideal dos hormônios que ela está tendo agora, né, no organismo. Porque antes ela era uma criança em que os hormônios dela não tinham tanta relevância, mas agora ela entra numa fase em que existe um ciclo menstrual. E esse ciclo menstrual pode estar desregulado, que é natural acontecer isso nos primeiros anos, né, de menaca, né, que a gente fala que é a primeira menstruação, e essa alteração hormonal pode trazer nela alterações, né, de peso, de alteração na autoestima, justamente por esse aumento de peso. Então, assim, eu acredito que sempre a gente, como ginecologista, necessita do nutricionista e do psicólogo. Às vezes tem casos de depressões profundas que ocorrem nessa idade, que eu vejo muito em consultório, que às vezes já até do psiquiatra, já tem que entrar com alguns medicamentos nessa época que eu observo, né? Isso eu estou falando assim da minha experiência como médica de consultório, das pessoas que vêm ao meu consultório e me procuram, né? Então, do adolescente eu sempre incentivo, né, o conhecimento, né, da sua parte sexual. O ideal é falar claramente sobre isso.
indicar os métodos anticoncepcionais para aquela menina, porque os índices de gravidez indesejada nessa fase de adolescência são enormes e cada vez mais crescem, assim como os índices de infecção por certos tipos de vírus que ocorrem nessa fase por uma atividade sexual precoce e sem, como é que se fala, sem cuidado. Então, essa prevenção com métodos anticoncepcionais, a gente também tem que abordar numa consulta ginecológica de adolescentes, porque a gente está prevenindo problemas futuros. Além do que, às vezes, aquela adolescente que está menstruando, que tem uma menstruação muito dolorosa, pode estar desenvolvendo o que a gente chama de uma doença chamada endometriose. E isso a gente pode prevenir através de tratamento. Mas como identificar se aquela menstruação dolorosa é um problema que ela vai ter, que pode afetar até a vida, no caso dela, de reprodução, ou é algo natural, é algo que pode ser através de alimentação, através de atividade física, ela diminuir, certo? Se for natural, se for uma coisa apenas do desenvolvimento do órgão sexual dela, que é o útero que ainda é muito pequenininho, muito contrátil, ele pode causar essa cólica, mas é um desenvolvimento deste órgão que vai, às vezes, tirar isso, e não uma doença associada. Só o ginecologista vai conseguir saber a diferença entre o que é o normal e o que é a doença. Então, nesta fase da vida, é muito importante a menina ser, né, levada ao ginecologista e poder ter a permissão de poder ter informações, ser orientada, né? E aí a gente passa para a fase, né, posterior, que seria a fase reprodutiva, a fase que a mulher já tem uma vida sexual. Voltando à fase de adolescente, de 9 a 14 anos já tem vacinação para o vírus do HPV, esse que eu comentei. Por quê? Porque esse vírus ele é adquirido em atividade sexual e acontece muito de, às vezes, a piora, né? Ou seja, a exposição desse vírus ser de tal forma que cause certas cervicites, ou seja, inflamações intensas no colo do útero, que no futuro pode levar ao câncer de colo de útero, que é comprovado que é através do vírus do HPV que acontecem os casos de câncer de colo de útero, que podem ser evitados, tanto com métodos anticoncepcionais quanto com a vacina. Não só para meninas, mas para meninos também, que é disponível pela rede pública, ok? Então, essa prevenção também faz parte do nosso cuidado para um bem-estar nessa fase da vida, ok? Então, doutora, queria aproveitar já fazer aqui uma pequena intervenção, okay. Assim a gente vai discutindo um pouco daquilo que a gente conversou, né? Isso. A importância, né, doutora, o que a senhora está trazendo para todas nós, para todos nós que nos assistem aqui, é a importância da gente começar a sempre ter o olhar, né, da saúde da mulher da adolescência, né? Então, sim, hoje tem aqui inúmeras perguntas chegando com relação ao uso de anticoncepcional, a questão da própria endometriose. Então, queria que agora a senhora, aproveitando, né, esse gancho de falar da importância da adolescência, que a senhora possa falar, então, dessa outra fase, a fase de reprodução, como a senhora bem nos colocou. Doutora Dulce, só para que todos saibam, né, nós tivemos uma longa conversa, a Socorro está aqui do meu lado também, nos ajudou muito a estruturar a nossa conversa e o nosso bate-papo de hoje. Doutora Dulce? Então, nessa fase reprodutiva, obviamente que a consulta ginecológica tem que ser periódica. Por quê? Ela precisa ter uma noção, né, de planejamento familiar, quando que ela quer engravidar, se ela tem condições de engravidar, se existem doenças que possam estar associadas a uma dificuldade de engravidar, certo? Ou, né, por exemplo, a gente observa que hoje em dia a mulher ela tem assim, a sua vida voltada ao estudo, né? Fazer universidade, fazer pós-graduação, e isso tudo vai levando a ter
assim, uma dificuldade em formar uma prole, uma família, antes de terminar todos esses compromissos profissionais. Então, isso faz com que a mulher engravide muito tarde. Então, quando chega a uma certa idade, ela já pode estar diminuindo a sua parte reprodutiva, ou seja, ela nasce com uma quantidade de óvulos naquele ovário que vão sendo utilizados durante a vida, e quando chega na época que ela julga que está apta a engravidar, pode ser que o organismo dela não esteja, ou seja, já tenha diminuído essa quantidade de óvulos que estão ali prontos para serem fertilizados. Hoje em dia, tudo bem, a gente sabe que existe reprodução assistida, que existe condições de engravidar também fora da idade habitual, né? Mas, né, isso é algo que pode acontecer ou não, pode dar certo ou não, certo? Então, esse planejamento familiar já tem que iniciar logo cedo, ou seja, ela ter a condição de fazer exames e observar se tem uma endometriose a ser tratada, se ela tem alguma alteração hormonal, se a quantidade de óvulos que ela tem, ou seja, se a reserva folicular dela dá para esperar. Quanto tempo pode esperar ainda? Isso ainda temos condições de fazer exames para isso. Então, né, a ida ao ginecologista também para verificar quanto às doenças sexualmente transmissíveis, né, para ser tratada, porque isso pode prejudicar lá na frente a parte da gestação. Então, tudo isso é através né, da nossa consulta, além do que a gente pode orientar, como acontece, né? Procurar o nutricionista se ela está tendo uma obesidade que não seja por condição endócrina, ou seja, por causa de hormônios, né? E sim pelo mau hábito alimentar. Então, nós ginecologistas acabamos sendo o médico da mulher, é aquele que pega aquela mulher e passa para as diversas especialidades que ela precisa passar, porque a nossa visão tem que ser global para ela, ou seja, a gente não pode estar focada só no órgão sexual, né? Só na mama, só no útero, só no ovário, e sim nela geral, né? A parte endocrinológica, a gente acaba sendo aquela que vê inicialmente, através de resultado de exame, que ela precisa procurar um endócrino, a parte cardiológica também, e isso vai aumentando conforme vai passando a idade e vai chegando naquela fase pré-menopáusica, certo? Naquele período em que ela está outra vez mudando o seu organismo, ou seja, a produção hormonal, fazendo com que haja uma alteração de metabolismo, né? A gente pegou naquela fase inicial de adolescente para a fase adulta, da fase adulta agora para a fase em que ela vai ter já um término da função do seu ovário, ou seja, a produção do seu, né, no hormônio principal, que é o estrogênio, passa a ser muito baixa. E isso traz alterações globais nela, ou seja, na pele, no coração, nos ossos, na parte neurológica. Então, tudo é influenciado em nós, mulheres, pelo hormônio, este que vai diminuir com a chegada da menopausa, né? Durante a vida vamos dizer assim, reprodutiva, a gente menstrua e tem assim, a ideia de que vai ficar a vida inteira menstruando e que a vida vai ser igualzinha sempre. Mas só quem entra nessa fase, né, que vai chegar perto da menopausa, vê como acontecem as mudanças. Essas mudanças podem ser através de calor, alteração de sono, alteração de memória, tantas alterações que ocorrem por falta desse hormônio que a gente nem imaginava que um dia a gente poderia ficar sem ele e que ele poderia trazer tanta alteração. Por exemplo, né, eu digo, a mulher, enquanto ela está numa fase reprodutiva, ela tem uma proteção no organismo que a faz ter, né, esse hormônio como algo hiper importante até para ela poder gerar outro filho. Porque quando ela está gerando, ela tem uma placenta, que essa placenta está cheia de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos eles têm uma proteção endotelial, ou seja, o vaso
sanguíneo é protegido porque ele vai ter uma pressão muito aumentada ali por conta da placenta, por conta da gestação. Então, essa mulher, ela tem um organismo preparado para gerar, certo? A partir do momento que ela não está gerando mais, ela vai ter uma diminuição desse hormônio e isso vai trazer consequências, certo? Não quero assustar ninguém, porque às vezes eu falo assim, parece até que, nossa, vou entrar numa fase em que não vai ter jeito, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né, jeito, né? A gente tem tratamento, a gente consegue fazer a reposição hormonal. E às vezes até a mulher que antigamente, né, ela tinha aquela noção de que ela não poderia de hipótese nenhuma fazer alguma coisa com isso, que são aquelas que tiveram câncer ou então que têm familiares muito próximos com câncer, então, ou seja, o uso de certos tipos de hormônio trazer algumas, né, uma piora ou vou dizer, antecipar esse quadro de câncer, tem outros tipos de reposições hormonais que ocorrem que dá para poder melhorar muito a qualidade de vida. Tem certos tipos de tratamento que não são hormonais que podem ajudar nessa mudança que está ocorrendo com ela, na alteração dos calores, por exemplo, né? A gente tem certos medicamentos que podem ser dados, na alteração geniturinária, porque ocorre mesmo, né, com a falta do hormônio na região genital, há uma alteração, às vezes, né, tanto da lubrificação quanto da parte urinária. Então, a mulher, ela precisa de um cuidado especial, isso até a senilidade, até quando ela estiver numa idade bem avançada, para proteger essa parte da mucosa vaginal, da mucosa gênito-urinária, certo? Então, tudo isso é preventivo, né? Isso a gente cuida dentro do consultório, no nosso dia a dia. Por exemplo, eu, como faço consultório há muito tempo, eu tenho pacientes que eu acompanhei desde a fase de ser antes da reprodução e se mantém comigo até hoje, após o climatério. Então, eu tenho, assim, a condição de ter acompanhado em todas as fases da vida. Então, eu tenho essa noção de dizer para vocês que a gente tem condição de prevenir os nossos grandes problemas do futuro, fazendo, no começo, alguma coisa para que a gente tenha uma saúde, né? Uma saúde física, reprodutiva, sexual, e tudo isso ajudar no nosso futuro, lá na frente. Tá bom? Eu te respondi, Doutora, Laura. tá excelente. Doutora, algumas perguntas também estão chegando, então eu já vou emendar e assim a gente vai falar um pouquinho do tema principal hoje, que é a questão da menopausa, né? Tá E certo. dicas que a gente possa, apesar da doutora Thais já ter falado bastante sobre alimentação, enfim, e a senhora também tocou nesse ponto, não é? Algumas perguntas. Primeiro, falando um pouquinho se todas as mulheres passam pelo climatério, e se depressão e desânimo também podem ser considerados como sintomas na menopausa. Sim, tem muitos casos em que a depressão ela está associada a uma diminuição desse hormônio. E o que é essa fase de menopausa? Todas as mulheres passam porque ela vai ter um dia em que o seu ovário não vai ser mais funcionante. Então, ela vai diminuir a produção hormonal. Então, ela vai chegar numa fase em que a quantidade de hormônio que ela produz vai ser menor. Só que existe o quê? Hábitos de vida que podem ajudá-la a melhorar as condições que ela tem dessa diminuição. Por exemplo, tem mulheres que praticam atividade física constante, tem aquelas que têm o hábito alimentar constante, porque a obesidade, por exemplo, daquela que não pratica exercício físico e não faz uma alimentação correta, ela, através da obesidade, ela pode piorar os sintomas dela. Então, tem mulheres que têm muito mais sintomas, né, de calor, de insônia, do que outras que têm hábitos melhores, né? Que têm hábitos como, por exemplo, quem pratica atividade física de uma maneira
constante, 2 a 3 vezes por semana, por exemplo, vai ter liberação de substâncias do organismo, que sejam a serotonina, a endorfina, a melatonina, que vai fazer ela dormir melhor, vai fazer ela estar produzindo naturalmente uma substância antidepressiva. Então, é aquela mulher que vai passar melhor por essa mudança do organismo, certo? E, inclusive, a reposição hormonal com a alimentação nessa fase é totalmente possível, porque ela, comendo alimentos de soja, por exemplo, ela tem a isoflavona, que é uma substância que é derivada da soja, que vai chegar lá nos receptores hormonais dela e imitar o estrogênio. Então, muitas mulheres, a gente ouve falar, eu estou tomando chá de amora, né? Eu estou tomando, utilizando a soja como maior quantidade de alimento. Ou seja, tem gente que toma, por exemplo, aquele suco que contém soja como uma forma de reposição, por exemplo, né? Pode não ser a melhor maneira, mas ela pode, para certos tipos de mulheres, dar um certo resultado, sim, e ser muito bom, certo? Tem gente que precisa de uma quantidade maior. Por isso, o tratamento de um climatério, de uma menopausa, é muito individualizado. Não pode se falar assim, olha, você está nessa fase, então você vai usar isso. Se você está nessa fase, você já entrou na menopausa, então você vai fazer reposição hormonal. Não, tem que ser individualizado, por isso que tem que ser com o ginecologista. Porque ele que vai saber, né, se você pode, em primeiro lugar, utilizar algum tipo de reposição hormonal. Se você não pode, o que ele pode colocar como substitutivo? Deu para entender? Então, é o próprio ginecologista que vai te dar essa resposta. Ou seja, cada mulher é um indivíduo, né, isolado, só. Ou seja, ela tem um organismo, ela tem um hábito de vida, ela tem um tipo de alimentação que ela segue e ela pode ou não fazer a reposição hormonal, né? A reposição hormonal, no caso, seria uma forma de você estar colocando aquilo que você não produz mais. Então, se você não produz mais o estrogênio, que faz parte, né, da parte de absorção do cálcio, ela ajuda o cálcio, no caso, entrar no osso e te diminui a condição de osteoporose. Mas, por exemplo, né, tem mulheres que não podem utilizar. Então, ela pode usar o quê? O que pode substituir e não ser o estrogênio? Será que tem outra coisa? Sim. Né? Então, quem pode dizer é o médico. Não dá para eu dar uma aula daqui do que são as reposições hormonais que podem ocorrer. Mas, por exemplo, né, tem até o hormônio masculino que a mulher pode utilizar como reposição hormonal, numa quantidade, obviamente, não masculinizante, uma quantidade pequena, que vai lá nos receptores hormonais e ajudam a tirar os sintomas principais da menopausa, certo? Então, a gente coloca o estrogênio como um vilão, mas ele não é, né, um vilão. Ele, hoje em dia, pela sociedade do climatério, é colocado como algo que pode ser introduzido até 10 anos. Antigamente era só após 5 anos, né, de menopausa. Hoje em dia já pode ser dado até 10 anos de menopausa. E pelo tempo que puder, ou seja, através do seu acompanhamento, né, sistemático no ginecologista, você pode manter essa reposição por muito tempo. Então, hoje em dia, a gente tem essa condição. Doutora, estão aqui perguntando com relação aos exames, né? Quais exames precisam ser feitos para saber se a pessoa realmente, se a mulher está entrando na menopausa e os principais sintomas, né? Às vezes as pessoas Sim. falam, eu estou com os calores, enfim, mas quais são os principais sintomas que a senhora vivencia aí, que as suas pacientes contam para a senhora? No caso, por exemplo, né, além dos sintomas, a gente tem como ver se ela está na menopausa através de exames hormonais. A gente pede, né, normalmente, dosagem do hormônio folículo estimulante. Esse hormônio, ele é produzido aqui na hipófise e faz o estímulo para o ovário, porque é através do ovário que é produzido esses hormônios, o estrogênio, a progesterona, né, através do ovário. Mas quem estimula é
uma glândula que a gente tem aqui dentro da cabeça, que chama-se hipófise. Então, esse eixo que é utilizado para produzir esse hormônio, a gente, através de exames de sangue, a gente consegue entender como eles estão sendo produzidos. Por exemplo, né, na menopausa, a quantidade de folículo estimulante está muito alto no sangue, porque ele não consegue chegar mais no ovário. O ovário ele já está, como que se fala assim, sem muitos óvulos, então ele fica sobrando no sangue. Então, através disso, a gente sabe, né? Tem hormônios, tem certas substâncias do nosso organismo que também mudam com isso. Por exemplo, a doutora Thais falou tanto do colesterol, do ômega 3, mas o mau colesterol, o LDL, sobe na mulher na menopausa e o HDL desce, ou seja, diminui. Então, essa inversão pode causar acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, né? E predispõe a mulher a ter uma hipertensão, às vezes, né? Que antes ela não tinha, que ela não sabia, que estava tudo bem na vida dela, e passa a ser hipertensa após o climatério. Por quê? Tanto por causa do acúmulo de gordura nos vasos, né? Quanto essa diminuição, né, da quantidade de estrogênio circulante. Então, né, o cardiologista passa a ser também um outro aliado na mulher que já entrou na menopausa. Ela precisa passar no cardiologista, fazer os seus exames cardiológicos e ver se a pressão dela está aumentando. Por quê? Porque muitas vezes ocorre isso, né? Principalmente na mulher obesa, naquela mulher que não tem um hábito alimentar muito bom, e isso fazer com que ela possa ter até um AVC. Tem muitas mulheres que descobrem que a pressão está alta depois que tiveram um AVC, ou seja, já foi para a complicação. Então, a gente também, né, como médico da mulher, que atende todas as fases da vida, orienta a mulher, quando chega nessa fase do climatério, procure o seu cardiologista, né, para poder fazer uma avaliação dessa parte, para ver se está tudo bem, se precisa fazer alguma prevenção. Doutora, muitas perguntas estão chegando aqui a respeito. Imagina. Todo mundo curiosíssimo aqui, querendo saber também sobre a questão das alterações de pele, o que acontece também nessa fase da menopausa. E também, doutora, eu queria que a senhora comentasse sobre a questão do tabu. Tem muitas pessoas perguntando a questão da reposição hormonal, dizendo, algumas falando, olha, eu uso e é bom, outras dizendo, olha, é um tabu, eu tenho problemas, né? Eu já tive problemas na família. A senhora já colocou isso, da importância de um acompanhamento médico, né? Para que possa fazer realmente um tratamento adequado, individualizado, mas queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Isso, né? Então, a pergunta é sobre a reposição hormonal, né? Então, Exato, a gente duas tem, questões, né? a Da gente tem reposição. esses 3 tipos de hormônio que eu falei, o estrogênio, a progesterona e a testosterona, são os mais utilizados para reposição hormonal. E tem os hormônios que a gente chama de aqueles que são... a gente não fala natural, né? Porque ele vem, né, de uma substância que é da soja, né? Então, também é um hormônio que pode ser utilizado, né, que não é sintético, como o estrogênio, a progesterona e a testosterona, né? Esses hormônios, é como eu acabei de dizer, tem gente que pode tomar. O grande vilão da pele, que a gente fala, realmente é a falta do hormônio. Por quê? Porque o estrogênio, ele entra na produção da camada da pele, né, superficial. Então, você vê que quando a mulher chega na menopausa e fica com menos quantidade de hormônio, ela vai ter um ressecamento na pele. E tem o ressecamento da mucosa, da vagina. Mas só que a mucosa da vagina, a mucosa do terço final da uretra e do reto é igual. Então, nesses 3 pontos, ela vai ficar com uma quantidade de hormônio diminuída e, com isso, um ressecamento. Só que a gente pode fazer uma
um aumento dessa lubrificação, tanto através do hormônio, quanto de alguma coisa, por exemplo, ácido hialurônico, que tem certos tipos de pomada, que podem substituir e fazer. Hoje em dia também existe também o tratamento a laser, né? É um aparelhinho que vai lá dentro da vagina e tenta recuperar esse ressecamento que ocorreu através, né, de limpar essa camada superficial. Só que, como eu falei, se a mulher ela faz um acompanhamento ginecológico constante, ela vai ter o quê? Né? Uma pessoa que ela vai falar, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo uma diminuição sexual, não está igual, o sexo me machuca. Então, tudo isso ela vai passar para o médico e o médico vai conseguir, né, através da possibilidade dela utilizar essa pomada que é hormonal, ou não, porque às vezes ela não vai poder usar, certo? De fazer uma substituição por outros tipos de pomada que vão auxiliar nessa situação. Certo? Muito bom, doutora, muito bom. Eu queria agora, para que a gente fosse para as nossas finalizações, eu sei que nós temos muitas, a senhora tem muito conhecimento, muito conteúdo, mas assim, quais são as principais dicas, então, para que a gente tenha aí, que a gente possa passar por essa fase da menopausa? Olha, como eu acabei de dizer, né, um acompanhamento, o principal, né, para poder fazer os exames. Por que os exames? Porque através dos exames é que eu vou saber como é que está funcionando o meu organismo por dentro, certo? Eu posso perceber mudanças em mim, né? Mas às vezes eu não consigo, né, aquilatar se essas mudanças já são a menopausa, se eu ainda tenho tempo ainda, se é só uma irregularidade hormonal momentânea, né, algo que vai voltar ao normal, ou não, ou já é algo definitivo, né, que eu estou já indo para o término dessa fase, o término da parte reprodutiva e indo para a fase do climatério, da menopausa. Então, assim, os exames, né, são importantes, a alimentação hiper importante, né, porque como acabamos de ver, até posso repor hormônio através da alimentação, né, que eu utilizando mais alimentos de soja, eu posso utilizar, por exemplo, o chá de amora, né? Eu posso estar utilizando algumas coisas que vão me ajudar. Sabe o que eu percebi? Isso em anos de experiência dentro de consultório, tem certas pacientes que têm como hábito utilizar, comer tofu, por exemplo, muito tempo, que são as japonesas, que a gente vê quando chega lá na menopausa, não tem quase sintoma. Sabe? Pelo fato, acho que delas já terem uma alimentação mais diferenciada, né? Uma quantidade diferente do que a gente consome, não consumir tantos fast foods como a gente consome, tantos carboidratos como a gente consome, né? Eu acho que pelo fato de estar comendo mais salmão, comendo mais peixe, né? Ômega 3, então já ajuda na sua vida, né? Associado também a utilizar mais a soja, né? Dentro da alimentação. Eu observo isso. Isso é uma observação pessoal, tá? Não vou falar que isso está em livro em alguma coisa, mas é isso que eu observei também. Mas algo que alimentação, então, acabei de dizer, né? E atividade física. Atividade física é importantíssimo para o seu bem-estar, certo? Para você ter a liberação, como eu falei, das substâncias que vão te fazer dormir mais, de você ter mais prazer. Às vezes, até isso, né? Pode estar associado à sua autoestima, porque às vezes você pode estar engordando nessa fase da vida, e isso pode, através da atividade física, ajudar a diminuir isso, né? Esse engordar, né? Por exemplo, é muito comum chegar nessa fase a pessoa ter uma resistência periférica à insulina, e isso aumentar o nível de glicose na paciente. Então, isso causar uma síndrome metabólica, ela passa a ter uma mudança no seu corpo por conta disso. Então, isso pode estar associado tanto a essa parte endócrina quanto a essa parte alimentar. Ela pode já prevenir isso através da alimentação, atividade física e fazer alguma coisa prazerosa, alguma coisa que ela goste de fazer. Até na atividade física, né? Porque é uma coisa que você não abandona. Se você vai fazer uma dança,
Porque eu adoro dançar, então é aquilo que eu não vou deixar de fazer, né? Se eu vou fazer uma yoga, porque é aquilo que eu gosto, isso eu não vou deixar de fazer. Se eu adoro nadar, vai para a natação, entendeu? É uma forma também de você estar praticando uma atividade física que é necessária para poder manter o quê? A sua musculatura em ordem, e essa musculatura ajudar no quê? Na pressão sobre o osso, e isso fazer o osso se refazer, sem tanta ajuda de ter que fazer uma reposição hormonal, por exemplo, né? Através da atividade física e da alimentação, uma quantidade de cálcio, como ela falou lá, né? Se você sabe que aquilo vai diminuir o cálcio no seu organismo para absorver, né? Eu vou comer meus vegetais escuros, né? Verdes escuros, mas não vou colocar o queijinho ali, né? Entendeu? Então eu vou saber como utilizar os meus vegetais verdes escuros para alguma coisa e diminuir, por exemplo, né, certos alimentos, entendeu? Então, é importantíssimo você ter alimentação regrada, balanceada, como ela falou, também prazerosa, né? Porque um chocolatinho de vez em quando é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, saber dosar isso, né? Tudo é uma questão de bom senso. O bom senso faz com que a gente faça as melhores escolhas. E essas escolhas vão fazer de nós pessoas melhores. Então, isso é que a gente vai ter durante a vida e em qualquer fase da vida da mulher. Não sei se eu Doutora, respondi. sempre encantadora. Doutora, mais uma última pergunta aqui com relação ao sono, né? Muitas pessoas estão relatando isso, né? Vai chegando a menopausa e as pessoas têm muita insônia, né? Tem uma relação? Tem uma relação. A progesterona, né, é o hormônio que também diminui a produção, porque o ovário já começa a ser uma glândula que já está falhando. Então, ela não produz mais a progesterona. E a progesterona, ela tem associação com o sono. Tanto que a mulher grávida, ela dorme mais, né? É aquela que tem muito sono. E a quantidade de progesterona numa mulher grávida é muito grande. Então, por isso, ela acaba dormindo bastante. Então, o que acontece? Tem a ver, sim, com a nossa produção hormonal, né? E também tem a ver com aquilo que eu falei. A mulher entra em depressão, ela já fica desanimada, não quer mais fazer atividade física, ela já fica mais sossegadona, né? Curtindo a tristeza. Então não pode, tem que fazer o contrário. É aí que ela tem que começar a atividade física, porque a atividade física vai liberar a melatonina. Então a melatonina é uma substância natural. Ela é produzida pelo seu organismo. Então, você vai ter ela como? Né? E a endorfina, né? E são substâncias, a serotonina, que são antidepressivas. Tudo bem. Eu não consigo fazer atividade física porque eu trabalho muito, não tenho tempo. Então, procurar se adaptar dentro desse seu dia a dia, como fazer uma atividade física que eu consiga, por exemplo, subir escada, ir andando para o trabalho, né? Chegar em casa, fazer alguma coisa. Então, essas situações eu consigo, mas também chega uma hora que eu preciso de um profissional para me ajudar, que é o psicólogo, o psiquiatra, uma pessoa que é da área para poder me ajudar também a obter essas substâncias, né? Porque às vezes um antidepressivozinho pode ser utilizado para a pessoa, de repente, renascer, ou seja, então eu vou fazer atividade física, e ela vai deixar depois de utilizar esse antidepressivo, entendeu? Porque se ela só se fiar nisso, vai ter uma hora que isso não vai mais fazer efeito, né? Esse antidepressivo, no caso. Mas sim a mudança de estilo de vida dela que vai fazer com que ela melhore. Então, ela tem que ter isso como uma muletinha momentânea, que depois ela vai conseguir fazer da vida dela uma forma de viver com saúde e bem-estar. Muito obrigada, doutora Dulce. Tem muitas perguntas aqui, mas como nós vamos abrir aqui para o nosso encerramento, convido a doutora Valéria, a Regina Silvério, que vão aqui estar no nosso encerramento, nossa fase final aqui das nossas perguntas, para que a gente possa passar para as considerações finais.
Então, eu não tenho, doutora Valéria, não tenho como não perguntar sobre a saúde mental, né? Nós estamos aqui, né, Regina, doutora Dulce, com a nossa psiquiatra que tem implementado aí tantas ações relativas à saúde mental. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, parabenizar, né, doutora Dulce e doutora Thais pelas excelentes explanações, de conteúdo profundo, mas passadas de uma forma bastante simples, acessível. Acho que essa linguagem simples é importante para a gente que é da área de saúde, senão a gente parece que está falando um outro idioma e fica difícil de compreender. Então, vocês conseguiram passar isso de forma muito clara, acho que para nós todas, né, todas e todos, porque a gente vê que também tem servidores aqui homens participando, então a informação é para todo mundo. E gostaria só de endossar o que elas falaram diversas vezes. A saúde da gente, ela é um todo, né? A nossa saúde mental está integrada à nossa saúde física. Nós, como mulheres, passamos por diversas fases associadas à questão, às variações hormonais, e tudo isso tem que ser compreendido, tem que ser sabido e tem que ser aceito. A gente é mulher, a gente passou e vai passar por tudo isso, faz parte. E vamos envelhecer, né? A Laura falou, eu fiz uma atualização aí, uma capacitação em envelhecimento saudável, e é isso, a gente quer envelhecer com saúde, porque ou a outra opção é bem ruim, né? Ou a gente não chega lá, ou a gente chega sem saúde. Então, é uma questão, acho que, de aceitação e aceitação dos recursos que a saúde, que a ciência nos traz atualmente. Então, a questão da saúde mental, ela está intimamente relacionada ao estilo de vida, às outras condições de saúde. Se eu não cuidar, se eu não frequentar a minha ginecologista com a periodicidade necessária, se eu não adotar as medidas relativas ao estilo de vida, também não terei saúde mental. A vida da gente anda muito corrida, a gente está em tempos bastante loucos, digamos assim, né? Vou me permitir usar essa palavra, e a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter momentos de reflexão, o momento de ouvir um profissional e não ouvir a bobagem que a gente vê na internet. A gente tem que ter bom senso, como disse a doutora Dulce, muito bom senso, de ponderar a origem dessa informação, se ela é confiável, se ela não é, e eu checar, não sair tomando qualquer remédio que disseram, mas ouvir um profissional da área, que alimento que faz bem, o que é falso, o que não é, como a doutora Thais disse, e tudo isso tem um impacto direto na saúde mental. A gente tendo um equilíbrio físico e mental, a gente vai se sentir bem e a gente vai conseguir encarar todas essas fases de forma mais tranquila. Então, a saúde mental, ela está em foco aí, né? E não só para nós mulheres, não só no climatério, mas para todo mundo. E o que a gente sabe da saúde mental em termos de prevenção? É atividade física, alimentação saudável e cuidado integral da saúde. Isso é prevenção em saúde mental. E é claro, a hora que há necessidade de um tratamento, esse tratamento tem duas bases, né, que podem ser usadas em conjunto ou não, que é a base da terapia, o apoio psicológico ou outros recursos terapêuticos. Muitas vezes não precisa ser a terapia, podem ser outros recursos, pode ser uma aula de dança mesmo, alguma outra, a yoga, o que a pessoa gostar, e a questão medicamentosa, que prescrita com a devida indicação, ela é essencial. Muitas vezes não dá para sair, houve um desequilíbrio hormonal, houve um fato da vida que me desequilibrou e eu desenvolvi um quadro depressivo, ansioso. Muitas vezes é preciso, sim, a introdução de alguma medicação, né, da forma correta, a indicação precisa, para que dê aquele apoio, aquela sustentação para que eu consiga sair e, a partir daí, me engajar nas atividades físicas, na alimentação saudável, retomar meu cuidado com a saúde. Então, acho que a saúde mental ela é muito importante neste sentido. A gente tem aqui na COGES o programa Rede Somos. Na COGES não, né? Ele foi implantado pela COGES, mas chama-se Rede Somos, porque é justamente para a gente poder criar uma rede entre a nossa COGES, a nossa SEGES, os RHs, os interlocutores, os gestores, para que a gente possa, a partir de todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo, que a gente está tentando passar e que a gente também está aprendendo, porque a gente tem que ter um aprendizado constante, surgem sempre coisas novas, que a gente possa montar uma rede e poder auxiliar as pessoas quando a gente consegue perceber alguma situação. E geralmente, o quanto antes a gente percebe e identifica isso, melhor é a evolução. A gente poder olhar para a gente, será que eu estou precisando de um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico? Olhar para o meu colega do lado, será que ele não está bem? A gente brigou, mas talvez ele não esteja bem, ou eu não esteja bem, e a gente conseguir pensar nisso e procurar. Nós temos aqui nossa equipe do Rede Somos, que é composta por profissionais muitíssimo capacitados, eles fazem
contato direto com os interlocutores, que são pessoas oficialmente designadas para discutir esses casos, sempre dentro do sigilo, sempre dentro da ética, mas está aqui à disposição também. Então, sempre que houver alguma situação, a gente aqui está à disposição através do Rede Somos, é só vocês jogarem também na internet, se quiserem saber contatos e tudo, e aí estamos aqui preparados. É um tema difícil, não teremos soluções imediatas, como as pessoas falaram, às vezes a gente tem uma dificuldade de encaminhamento, a gente tem uma demanda, mas a gente está aqui para auxiliar. E acho que é um pouco isso, Laura, não sei se respondi. Obrigada, doutora Valéria, sempre, sempre. Antes de passar para a Regina, para que ela possa fazer o encerramento, doutora Dulce, obrigada pela sua palavra, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento, por compartilhar conosco toda a sua experiência. Queria passar, então, para suas considerações finais. Eu agradeço, então, o convite e agradeço poder, né, estar aqui também para ajudar o maior número de mulheres ao mesmo tempo, né, pela quantidade que está aqui, né, que a gente sabe que está online, e eu poder ajudá-las, né, porque faz parte da minha, vamos dizer, não é só da minha profissão, né, mas o meu sentido de vida, que é, né, ter a minha profissão ajudando as mulheres. Então, né, eu, de qualquer maneira, eu estou fazendo parte, né, dessa ajuda e com muita gratidão de poder estar presente, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Dulce. Regina, para suas considerações finais, depois de uma manhã tão gostosa como essa. É muito bom mesmo, né? É bom a gente ouvir especialistas aí, como a doutora Valéria falou, né? A fonte da informação, além da informação, a fonte da informação, ela é muito importante e é bom a gente ter um tempinho para tratar da gente, né? Para cuidar da gente, não esquecer do sono, né, doutora Valéria, que também é fundamental aí para uma boa saúde física, e mental. E esse trabalho, ele tem que ter uma continuidade. Eu quero agradecer, como a gente sempre faz, todos os nossos pontos focais, como a doutora Valéria falou, é uma rede, né, uma rede de apoio. A Secretaria de Gestão não faz nada sozinha, então nós estamos aí com vários apoiadores em todas as secretarias que estão atentos junto conosco, nos ajudam aí a fazer esse trabalho e olhar a importância, né, da nossa saúde num contexto até mais amplo, num contexto econômico. A nossa COGES, que cuida da saúde do servidor, a gente também olha para a questão do absenteísmo, né, doutora Valéria, Laura, porque a gente sabe que uma pessoa saudável, ela está ali, ela está pronta, ela vai atender bem, ela vai entregar um bom serviço, a gente vai cumprir a nossa missão, mas uma pessoa adoecida, seja fisicamente ou mentalmente, ela está afastada do trabalho, ela está em licença médica, então isso tem um impacto que o primeiro que a gente tem que cuidar é no ser humano, né? Porque o nosso olhar ele tem sempre que estar focado no ser humano, mas também o quanto isso impacta nas entregas que a coisa pública tem que fazer, né? Quando você tira o servidor do seu espaço de trabalho, ele faz muita falta. São os servidores que fazem as entregas das políticas públicas, dos programas e dos projetos. Então, também tem um impacto na prestação de serviço que a prefeitura faz e, num escopo ainda maior, um impacto na população economicamente ativa. A gente sabe que o quanto custa, principalmente para o sistema de saúde, você ter uma pessoa adoecida. Então, é importante a gente tratar da nossa saúde para que a gente esteja, né, numa condição de felicidade, porque a gente sabe que um ser humano saudável é um ser humano feliz, e um ser humano saudável e feliz, a gente faz um mundo melhor, né? Um mundo melhor para todos, em todos os âmbitos. Nós somos um só, que ocupamos muitos papéis, né? Nós somos o indivíduo, que estamos lá na nossa família, que estamos no nosso círculo social, que estamos no nosso ambiente de trabalho. Então, a gente faz diferença em todos os espaços que a gente ocupa. Então, o que eu gostaria de agradecer também à doutora Dulce, doutora Thais, que estiveram aqui conosco, esse bate-papo fundamental, que às vezes são informações pequenas, mas que fazem sim diferença na nossa vida, e também, Valéria, tratar, né, o que eu falei lá no começo, alguns tabus que a gente sabe que ainda ciclo menstrual, menopausa, ainda são temas que não são muito falados, e principalmente aquele preconceito ou resistência da questão do tratamento, né, da saúde mental, de um psicólogo, de um psiquiatra, que felizmente a gente tem sentido que isso tem mudado, né? Antigamente você procurava psicólogo, psiquiatra, falavam, não, você está com algum problema, você é louco? Não, né? Então hoje a gente está vendo que as pessoas estão cada vez mais, até porque
as crianças e os adolescentes estão também sendo muito afetados por essas doenças mentais, e a gente está vendo que tem sim um novo entendimento, e a gente precisa ir quebrando essas resistências, esses tabus e esses preconceitos, para que a gente trate cada vez mais, né, da nossa saúde física e mental. Então, o que eu tenho a desejar é uma boa vida para todos nós. Muito obrigada por todos vocês aqui que nos acompanharam virtualmente. Obrigada, Regina, muito obrigada. Regina, Valéria, doutora Dulce, doutora Thais, que não está mais conosco. Agradecer, nós estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês que estão aqui conosco, o tempo que vocês estiveram aqui conosco. Gostaríamos de agradecer a Regina por ter estado conosco, a nossa secretária Marcela, que por outros compromissos não pôde estar aqui, mas pelo incentivo e o apoio incondicional, a Thais Barcelos, que é a nossa chefe de gabinete, que também está aqui conosco. Essa parceria com a Ascom, né, que a nossa equipe de comunicação de SEGES é muito ativa e nos incentiva sempre a que nós possamos fazer os nossos encontros. Toda a equipe da COGES, em especial a doutora Tereza, que coordena a área de perícias e indicou a doutora Dulce para que pudéssemos estar aqui, a Socorro, que organizou enquanto promoção, e o Rafael Lucas, aqui da nossa equipe, que ajudou a estruturar a nossa live. Muito obrigada a todos vocês, agradeço a todos que permaneceram até agora, reforçamos a importância da divulgação das informações, como nós dissemos, o nosso aqui pelo chat, o nosso vídeo está disponível, vocês vão poder assisti-lo em outra oportunidade e divulgar também nas suas unidades. Desejamos a todos vocês um bom dia e permanecemos sempre à disposição. Até o próximo live.